Olá, rainha! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mesa da Realeza. É um prazer ter você aqui. Hoje nós estamos com esse cenário que é um dos meus preferidos, um dos mais bonitos aqui do estúdio. Então seja muito bem-vinda. E hoje, até estava comentando aqui com a minha convidada, que eu falei, nossa, hoje eu vou ter aula, porque o que ela vai trazer aqui para nós, eu particularmente conheço assim, zero. Então eu estou aqui de aluna. E eu imagino que, como nós falamos, né? Para nós, para ela que está no nicho, parece que, nossa, todo mundo já sabe desse assunto. E não. Então, se você, por acaso, já viu falar ou alguma coisa assim, comenta aqui durante o episódio, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, eu vou apresentar ela para vocês. Eu deixei aqui anotado para não passar nada. O nome dela é Kathleen, ou Cat, vou chamar de Cat. Pode chamar. Como alguns já chamam ela. Ela é fundadora da primeira agência de marketing voltada para o mercado de trend. Eu nem sei se eu pronunciei certo. Imagino que sim. Trading. Olha lá. Trade. Isso. Trade. E a missão dela é incrível. Ajudar trades, e daí fala assim também. Traders. Ó, você viu? Uhum. Já estou tendo aula para soletrar. E a propagar educação financeira. Mas a história dela vai além dos números. Ela saiu de recepcionista de clínica odontológica para estar no palco do maior evento de copyright do Brasil. E hoje ela lidera um movimento que pode transformar o lugar da mulher no mercado financeiro. Kate, é uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui também. Bom. E vai dar aula para nós, né? Você viu aqui? Até para pronunciar ali. Qual que é a pronúncia certa? É day trading. Day trade. Day trading. Aí, day trading é a profissão. Tá. Trade é o que você faz trade. E trader é o que você é. Nossa, eu tenho que estudar o negócio, então. É bem, aqueles termos tudo americanizado, né? Sim, sim. E aqui, pra gente contextualizar, você trabalhava, então, era recepcionista numa clínica, tipo, nada a ver com o que você faz hoje. Sim. E como que você foi parar no mercado? Cara, tipo assim, eu trabalhava nessa clínica odontológica, eu era super infeliz, eu odiava. Começa assim. Não, era tipo, assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 5 horas da tarde, e daí já tinha que estudar, e era tipo de segunda a sábado, então era muito cansativo. Era, no caso, na CLT, né? CLT, escala 7x1, né, que falam. Então é muito, 7x1 não, acho que é 6x1. 6x1. Você folgava só no trabalha final 6, folga 1. Então, tipo, folga só no domingo. Só no domingo. Uhum. Que é a maioria hoje é a maioria, né? E é horrível, porque assim, tipo, geralmente você precisa de um dia pra limpar a casa, mas você também precisa de um dia pra descansar. Então era horrível, assim, era muito cansativo. E eu comecei a, tipo, ficar literalmente doente, assim, porque o meu corpo, ele tem uma coisa muito específica, que quando eu tô mal psicologicamente, ele sempre externaliza isso pro meu físico. E é bem engraçado tipo isso uma até. alergia, alguma coisa assim? Mais ou menos. Por exemplo, nesse caso, eu comecei a ficar com muita coisa na garganta. Começou a me dar amidalite, tipo, tanto que eu quase fiz a cirurgia de retirada das amígdalas. E eu acho que eu tive, tipo, umas 5 crises de amidalite no ano. Nossa. Então, nossa, tipo, era meio que um pico de estresse, assim. Uhum. E daí, quando eu fui demitida, tipo, foi porque eu peguei muito atestado, porque a amidalite, quando te dá, você fica com aquele febrão Nossa, e você... e daí, né, vendo o teu cenário, você era recepcionista, então você ficava recepcionando pessoas e falando ali o dia inteiro, todo, né? tipo, sim. E quanto tempo você trabalhou ali? Eu comecei como estagiária, acho que foi, tipo, no começo de 2020. Aí eu fui efetivada, fiquei até mais ou menos setembro Não, acho que foi em agosto de 2022 que eu fui demitida. Aí... E foi, tipo, o primeiro emprego CLT que eu tive, o primeiro e único. E, cara, tipo, foi uma experiência, assim, bem ruim, porque era muito, muito incorreto, era muito, tipo, injusto aquele mundo, sabe? Tipo... Enfim, eu realmente comecei a ficar doente, assim, trabalhando lá, porque não era o que eu queria, assim, parecia que eu tava num lugar que só me fazia mal. E eu, tipo, todo mundo pensa, às vezes, tipo, fica chateado quando é demitido e tal. Nossa, tipo, pra mim foi a melhor coisa que poderia me acontecer.
Sim, porque, tipo, eu tinha 20 anos e eu já morava sozinha. Eu moro sozinha desde que eu tenho 18 anos. Então, eu pagava, tipo, aluguel, eu pagava conta. Então, eu nunca tive aquela coragem de pedir demissão pra ir fazer alguma coisa que não me deixasse Até louca. porque era uma, queira ou não queira, que é o que a maioria das pessoas tem, é uma certa segurança, né? Sim, Quando ela tá naquele mundo ali, é a tua segurança de pagar aluguel, de pagar as contas, e você se limita. sim, Então vem a vida e te coloca sai da sim. zona de conforto e É vamos pra bem lá. isso, assim, porque querendo ou não, quando você é demitido, tipo, cara, você pega ali o seguro-desemprego, você pega acerto, então você tem uma segurança tão, tão grande, né? Agora, quando você pede demissão, tipo, você sai com uma mão à frente e outra atrás. E daí, que nem era meu caso, eu até procurava outras coisas, mas, tipo, é o dia inteiro trabalhando, você não tem tempo pra fazer uma Sim, sim. entrevista. E muitas vezes, naquela época, não era tão comum entrevista online, por exemplo. Você tinha que ficar indo até o lugar. Como que você vai, Nossa, sim, se sabe? você tá trabalhando, né? Sim, então, tipo, era totalmente, assim, impossível pra mim sair daquele cenário, tipo, eu realmente estava muito cansada e não conseguia sair, sabe? Então, foi um baque, assim, quando eu fui demitida, mas foi a oportunidade que eu tive pra sentar, ficar calma. Aí eu acredito que por dó, a minha avó, meu avô, eles alugavam uma casa, daí eles também estavam tendo problema com o inquilino, porque meu avô não faz contrato, e daí ele estava tendo cada dor de cabeça. Aí ele falou: bom, então vai morar lá naquela casa, não precisa me pagar, vai arrumando as coisas que tem pra Ah, arrumar que e tá bom. certo. Então eu tive esse apoio, né? E esse apoio fez eu não ficar desesperada pra achar outra coisa, sabe? Porque se eu tivesse pagando aluguel, eu acho que talvez eu nem estaria aqui, porque pagando aluguel você fica com aquela, putz, eu tenho que arrumar uma coisa, porque amanhã eu tenho que pagar aluguel, e aluguel é caríssimo. Então, é, realmente, assim, tipo, esse apoio fez o diferencial de eu poder ter Sim. mais calma e tal. Aí, nessa época, eu tinha muitos amigos que eles trabalhavam numa empresa de trading aqui em Curitiba, e nessa empresa eles não têm a cultura de te contratar para o cargo maior, né? É bem difícil, assim, isso acontecer lá dentro. Eles têm a cultura de contratar pessoas mais novas para entrarem como atendimento no suporte e investir no potencial daquela pessoa. Então, eu aceitei o desafio, né? Eu entrei para trabalhar como suporte. E Eu é uma empresa, É uma então. empresa bem Uhum. estruturada, aham. E até, tipo, foi muito desafiador, assim, porque eu acho que foram, tipo, 15, 20 freelancers que entraram comigo, só que eles só iam efetivar algumas pessoas, tipo, 3 pessoas. Então a gente ficou naquela, tipo, Aquela esperando aquele ansiedade. anúncio, sabe? Aí eu consegui ser uma dessas pessoas que ia ficar fixo. Eu fiquei, tipo, um mês no suporte, já me passaram para um setor melhor. Depois começaram a ver que eu tinha, tipo, esse feeling para marketing, né? E me deram a oportunidade de começar a estudar e fazer trabalho de copywriter lá dentro. Não sei se você sabe o que é copywriter. Que faz né, o texto ali, toda a narrativa, né? Isso. Eu não fazia ideia do que Mas era. explica para quem está nos ouvindo. Beleza, eu estava fazendo esse trabalho de copywriter e a primeira vez que eu vi esse termo eu achei que era copiar alguma coisa, eu não fazia ideia do que era, né? Então, estudando, eu descobri que copywriter ele é basicamente um profissional que ele trabalha escrevendo campanhas que têm um objetivo de conversão. Então, ele é um pouco diferente de redator, jornalista, porque o foco das copies dele tem que ser levar o cliente até a conversão, seja ela uma venda, um cadastro. Então, ele tem esse objetivo único de ser persuasivo, né? Então, nessa época eu descobri tudo isso. Ou seja, ele é tudo numa venda. É tudo numa venda. É, tipo, indispensável. Então, eu recebi essa proposta, tipo, de começar a trabalhar com eles, escrevendo, e já foi, tipo, 100% dentro do mercado financeiro. Então, foi muito importante pra mim. Foi uma escola, então, porque daí era tudo novo para você, né? Sim. E assim, tipo, E por daí você mais ficou um tempo. Como que foi esse processo? Você ficou ali, dali, para você criar a agência, como foi? legal. Então, eles investiram muito em mim, eles já tinham alguns cursos, só que ninguém, tipo, tinha a capacidade de sentar e estudar para fazer aquele papel. Então, eu tive que ter paciência, tipo, ver se eu me identificava. E daí eu comecei a me identificar, eu comecei a ganhar destaque, eu comecei a ser vista pelo responsável do setor de marketing, Ah, que legal. depois pela CEO da empresa. Então, tipo, eu fui sendo trazida, assim, para aquele contexto. E daí eu lembro que em março de 2022, acho que era, não, 2023. Março de 2023, eles compraram um curso que foi, tipo,
a virada de chave, assim, pra mim. Alavancou. Uhum. Tipo, ele era um curso só de copy, de um mentor que ele não é tão conhecido. E o nome do curso é Copywriter Fora da Caixa, né? É Copy Out Box. Então, esse curso ele me ajudou muito a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, eu já tinha a teoria, né? Eu estudei toda a teoria de copy, mas foi nesse curso que eu aprendi a ser criativa. Isso foi muito, muito importante para o meu desenvolvimento, sabe? Porque para mim, quando eu falo copy, quando eu penso em copy, eu imagino uma pessoa criativa. Porque ela vai ter que ter criatividade. Sim, e na verdade, assim, tem muito curso, muita gente que não te ensina a ser criativo, sabia? De copy. Meio que só técnica. Porque eu fiz, antes de fazer esse curso, eu fiz, tipo, 3, 4 cursos em sequência, assim. Eu realmente, tipo, enquanto eu trabalhava com isso, eu fazia, tipo, contrato pra eles, né? Porque eu tava conciliando 2 setores. E daí eu era o dia inteiro fazendo contrato e com fone ouvindo curso. Nossa. Tipo, porque eu falei, não, vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Sim, e daí, cara, tipo, eram cursos tão, tipo, sabe, ruim, assim. Tipo, eles ensinam coisas importantes, como estrutura de copy e tudo mais, só que era muito básico, sabe? Chega um momento que você não pode viver só, tipo, do arroz e feijão, sabe? Sim. Então, por isso que esse curso foi tão diferente, assim. E eu vejo que realmente tem muito copywriter que ele fica preso nesse arroz com feijão, acaba não indo atrás dessa parte criativa, sabe? E daí você foi, que eu vi ali na nossa descrição, que daí você foi até reconhecida no evento, né? Sim, então, aí nesse mesmo ano... Você destacou mesmo. Sim, foi tipo 6 meses depois de eu começar a aprender copywriting, eu vi um anúncio de um evento chamado Copy Festival, e eu falei, tava tipo com vaga aberta para concorrer ao prêmio, né? Aí eu pensei, por que não? Daí eu mandei um portfólio, né? E era um portfólio, tipo, extremamente criativo. Foi, tipo, um dos projetos que eu mais gostei de fazer na minha vida, assim. E eu mandei esse projeto para esse Copy Festival, né? E eles me selecionaram para ser finalista. Então, nossa, foi uma experiência muito bacana. Imagina. Tipo, no mundo do marketing, era uma cadeira redonda, comigo ao lado do Paulo Macedo, do Rodrigo Simoncen. Tipo, foi muito foda. E, tipo, fazia 6 meses que eu tava naquele mercado, Nossa, sabe? Que legal. Infelizmente eu não ganhei, né? O maior peso daquele prêmio era votação no Instagram. Então, tipo, eu não tinha seguidores, assim. Eu tive muito auxílio da empresa que eu trabalhava, eu quase ganhei, porque eles divulgaram no deles, e daí a comunidade deles é muito unida, assim, sabe? Então, foi, tipo, massivo, assim. Eu, tipo, levei realmente muito perto de ganhar. Mas acabei não ganhando, enfim, mas foi uma experiência, Só o assim... fato, né, de ter sido selecionada, de estar lá, Sim, já te dá um reconhecimento, te dá... Poxa, tipo, depois daquilo, assim, eu recebi várias pessoas me chamando, e inclusive aquele evento, tipo, mesmo ele sendo... Eu estava lá por conta da empresa que eu trabalhava, mas foi lá que eu percebi que aquela empresa não estava mais sendo suficiente pro crescimento que eu queria, sabe? Porque, enfim, tipo... Daí foi nesse momento que houve... Foi. Porque eu gostava muito do meu líder que estava lá, mas o que aconteceu nesse evento? Eu contei pra ele que todo mundo vinha falar comigo, não sei o quê, e tinha um cara do mercado financeiro que ele era, tipo, eu não lembro o cargo dele, mas era um cargo importante no setor de marketing da XP Investimentos. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, se você perder, você, ok, desce, fica triste, mas se você ganhar, você vai comemorar, vai levar os parabéns, vai tirar foto, vai descer e eu vou fazer teu lançamento. Tipo, 100% por minha conta. E eu fiquei tipo, cara, que legal, né? Viu um potencial em você, Um né? potencial, aham. E daí eu contei pra esse meu, ele era mais um líder, assim, do que chefe, sabe? Contei pra esse líder, tipo, isso e tal. E daí eu lembro que ele me respondeu, tipo, olha, mas você sabe que você não pode trabalhar para outras pessoas, né? Cara, tipo, eu era PJ. Tipo, como assim eu não posso trabalhar para outra pessoa? Então isso foi começando a me pegar muito, sabe? Tipo, porque daí eu não podia trabalhar para outras pessoas, tipo, tinha que estar... que era PJ, mas ainda estava presa, né? Tipo, eu tinha que estar 100% disponível para eles, o tempo que eles quisessem.
E, tipo, por mais que eu gostava muito do trabalho que eu fazia lá, isso começou a me impedir, sabe? Me impedir de crescer. Porque daí acabava, por exemplo, que eu não participava de brainstorming. Tipo, as demandas chegavam pra mim, tipo, só faça isso, entendeu? Não tinha um contexto, não tinha uma coisa. Tipo, tava me impedindo literalmente de crescer. Tipo, eu via as pessoas falando sobre fases de lançamento e eu não entendia nada, porque eu não participava das fases de lançamento, entendeu? Então, putz, foi um momento que eu olhei assim e eu falei a minha equipe brinca muito comigo, porque tem uma frase que eu uso que ele deixa eles malucos, que é ainda não é isso. Quando eles entregam alguma coisa que eu falo, putz, ainda não é Ainda não é isso. isso. Nossa, Aham. eu ouço bem essa frase. Então, e daí foi, tipo, exato esse sentimento, putz, ainda não é isso que eu quero pra minha vida, tipo, então, e foi muito difícil, assim, pedir demissão e tal, eu fui lá, tipo, assinar minha Nossa. rescisão, fui chorando, sabe, mas porque eu sabia que era o certo a fazer, porque, cara, Meio que tipo, você sentia, assim. tipo, era o que eu precisava fazer, sabe? Porque eu sentia que mesmo que se eu sentasse, conversasse, explicasse tudo isso, Não ia era meio acontecer. enraizado na cultura, assim. Então, tipo, eu não ia conseguir o que eu queria lá dentro. E foi muito difícil. Porque, por exemplo, tipo, cara, CEOs da empresa me mandando mensagem no Instagram falando: você realmente vai sair? Você não acha que a gente pode te ajudar o que você quer fazer? E eu fiquei tipo, não. Não, Porque, foi porque eu não sabia o resistente. que eu queria fazer ainda. Sim. Então, eu só sabia que não era lá que eu ia conseguir encontrar, sabe? Então, foi muito difícil sair de lá, muito difícil. Mas foi muito necessário, né? Isso foi, tipo, em março do ano passado. Nossa, recente. Sim. E, assim, tipo, eterna gratidão, porque o básico e o que eu aprendi, tipo, quem me impulsionou, eu jamais teria condição financeira de comprar os cursos que eles me deram. Eu jamais teria, tipo, condição em outro lugar de fazer o que eles fizeram por mim. Então, sempre vai existir uma gratidão imensa. Eu adoro as pessoas que trabalhavam comigo, admiro muito. Mas, tipo, ainda não era isso, Sim, entendeu? há um tempo pra tudo, né? Há um tempo pra tudo, aham. E daí eu saí de lá, eu fui me aventurar um pouco no mundo de agência. Aí eu trabalhei com uma agência de marketing que ela era, tipo, 100% remota. E era ridículo, era horrível. Ela trabalhava, tipo, ela tinha muito cliente e era muito desorganizada, assim, sabe? E daí eu descobri, assim, que esse mercado de agência de marketing comum, hoje em dia, cara, é um mercado que, cara, para você contratar, você vai contratar, assim, tipo, um bom profissional se você investir muito dinheiro, porque essas agências que vão te cobrar 3, 4 mil, 5 mil, parece muita grana, mas são agências péssimas, tipo, Quase que tem estagiário, pessoas que ainda estão sim, aprendendo. e E daí pode você ser, já entrou na copy? Já entrou fazendo eu copy? entrei como Entrou. copy, aham. Tipo assim, pode até existir uma exceção nessa faixa de valor, mas a experiência que eu tive foi essa, assim, as agências que eu trabalhei que cobrava essa média era muito ruim. Então, tipo, tinha uma social media lá, por exemplo, ela era uma querida, mas ela era muito iniciante. E daí tinha uma empresa, tipo, que pagava, e aquela agência cobrava caro. Tinha uma empresa aqui de Curitiba, que é uma rede enorme aqui, que pagava pra eles, e é isso, a social media era, tipo, ela não tinha um conhecimento tão avançado para atender uma empresa daquele porte, sabe? Entendi. Então eu fui começando a ficar decepcionada, assim, tipo, de ver que as pessoas, elas não estavam nem aí para entregar um trabalho bom. Isso começou a me pegar muito. Tipo, você tem que entregar o básico, você não pode entregar o bom. Então era tipo um escopo de, 5 posts por mês, 5 posts por semana, que seja. Tipo, cara, eles não estão nem aí pra estratégia, pra Só posta. virar o só posta. Aham. Então, tipo, putz, foi um mercado assim que me pegou bastante. Eu trabalhei em 2 agências e foi basicamente a mesma coisa, assim. De novo, foi muito bom porque eu fiz conexões maravilhosas, eu vi esse mercado por trás, não me arrependo de ter trabalhado, mas ainda não era aquilo. Aí eu comecei a trabalhar mais independente, com experts, né? Trabalhei com algumas pessoas, como o Marcos Paulo, do Eu Sou Marcos Paulo, trabalhei com a Camila Loureiro, ela faz um conteúdo maravilhoso sobre cura do ventre e o feminino. Então, eu me aventurei em todos os nichos, né? Eu cheguei a trabalhar com nutricionista, Nossa, ou emagrecimento. seja, em um ano que foi depois disso, em um Menos de um ano, ano, foi viveu questão de de tudo. 6 meses, assim, 7 meses. E o legal é que você mudou de nicho, né? Se Sim, cuidou de porque expert, eu, que eu muda. saí daquela empresa achando que eu não queria mais trabalhar com aquele nicho. E depois eu entendi que eu amava aquele nicho, mas lá dentro já tinha chegado no teto pra mim, sabe? Então, esse ano foi o ano que eu descobri isso. Porque eu fui para outros nichos, eu fui fazer outras coisas e eu percebi, putz,
Não, não me dá aquele, desculpa o termo, mas não dá aquele tesão que me dava no Sim. mercado financeiro, sabe? Então, eu precisei sair, eu precisei. E é isso que eu falo, assim, tipo, se eu não tivesse pedido demissão, eu jamais descobriria que eu tava trabalhando lá porque eu gostava do nicho, entendeu? Então, eu vejo muito isso, assim, cara, tipo, que esse caminho, assim, foi muito importante pra mim. Porque depois de passar tudo isso, surgiu uma proposta do exterior pra eu voltar a trabalhar com o mercado financeiro. Então foi aí que surgiu essa oportunidade de montar uma empresa, né? Essa oportunidade foi uma busca de uma empresa de investimentos, enfim, que queria começar a atuar no Brasil. Na verdade, não é nem investimentos, ela faz o day trading, só que é o Forex. Mas corretoras não podem atuar no Brasil, O não que seria esse podem. Forex? Forex era um mercado de câmbio de moedas internacionais e ele não é regulamentado. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão regulamentador que é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Ela que regulamenta investimentos, B3, day trading, enfim, todos esses mercados têm que passar e ser regulamentado, e o que não é regulamentado tem que, no mínimo, seguir as leis dela, entendeu? Porque ela aplica multa milionária, mesmo que a empresa seja do exterior. Então, tem que tomar muito cuidado, assim. E essas empresas de Forex, o Forex em si, ele é um mercado que não é regulamentado no Brasil. Então, nenhuma empresa que trabalha com Forex é regulamentada no Brasil. Mas, assim, tipo, essas empresas, elas fazem o quê? Elas investem em pessoas que querem propagar a educação financeira. Então, e porque a pessoa que está propagando a educação financeira, ela não pode, por exemplo, chegar num cliente e falar: "Ah, você vai abrir conta aqui nessa corretora para operar comigo." Não pode, porque isso configuraria na captação de clientes brasileiros para uma empresa que não é regulamentada. Então, tanto a corretora quanto a pessoa que está fazendo isso pode levar uma multa. Então, isso é proibido. O que essas corretoras elas acabam fazendo? Elas investem em pessoas que vão fazer educação financeira, porque essa pessoa pode, no mínimo, citar ela, entendeu? Entendi que foi o seu caso. Foi o meu caso. Então você não pode chegar falando abra conta, mas pode citar, tipo, ah, eu tô operando aqui agora, eu tô trabalhando aqui Entendi. agora, mas você não pode forçar ninguém e nem induzir as pessoas a abrirem conta lá, entendeu? Entendi. Porque daí se configuraria contra as regulamentações da CVM. E é bem duro esse mercado. Quando você é um pouco menor, você acaba não tendo tanto problema, né? Mas conforme você vai escalando, assim, tipo, tem coisas mínimas que você tem que prestar atenção, que senão você pode tomar uma multa, entendeu? Ou Nossa. ser bloqueado, ou enfim. Então, eu comecei a trabalhar com esse mercado, né, de Forex, e esse mercado, ele me deu uma oportunidade muito boa, que era eles precisavam de uma agência de marketing no Brasil, porque eles queriam patrocinar algumas pessoas, só que eles queriam patrocinar com marketing, eles queriam ajudar os educadores a serem vistos, e não, tipo, dar dinheiro na mão deles, entendeu? Então surgiu essa oportunidade de eu começar uma agência para atender esses caras, tipo, num nicho que eu já fazia, e era uma empresa que não tinha, e ninguém, tipo, tinha interesse, ou, enfim, não tinha sequer nem pensado, acredito eu, nisso, entendeu? Então foi aí que surgiu essa ideia de montar uma agência de marketing só para isso. Uau, e se você olha agora para você contando, né? Se você olha Uhum. para trás, faz todo sentido o caminho que você percorreu, Sim, né? Total. inclusive até porque ano passado eu quase montei uma agência de marketing com alguns amigos, sabe? Mas a gente, enfim, não era o momento, não era a hora, era muita pessoa, sabe? Só que daí a gente comprou um curso de agência, era tipo uns 15 mil reais, do Érico Rocha. Era um curso dele, do Leandro Ladeira e de mais umas pessoas, que é focado para agência de marketing. E eles falavam uma coisa muito importante que era sobre agências precisarem ser nichadas, porque uma agência de marketing que atende todo mundo não tem potencial de escalar no mercado. E acho que foi só por isso que eu consegui escalar tão bem. Tipo, você vê, né? Era uma coisa que Ela é totalmente nichada é para totalmente nichada. o mercado financeiro. O único cliente que eu tenho fora desse mercado é um amigo, que ele é cantor, mas ele também é economista. É a única pessoa que eu Nossa. tenho de Aí fora você sempre se posicionou desde que abriu a agência como mercado especialista em financeiro. mercado Aham. financeiro. Então, a gente teve essa oportunidade, assim, muito, muito bacana. E realmente entender, tipo, é muito difícil você contratar qualquer agência de marketing, por exemplo, por causa da CVM. Ninguém tem desculpa o termo, um saco de sentar e estudar. Tipo, até, inclusive, é muito difícil achar as normas dele. Tipo, você tem que ficar procurando lei por lei. CVM. CVM. Qual é o significado? É Comissão de Valores Imobiliários.
Então, ela é, tipo, o órgão regulador do mercado financeiro no Brasil. Então, é super difícil achar as leis, tipo, completa num documento. Você fica procurando, tipo, é como se fosse vários ofícios, sabe? Tipo, é horrível. Aí, enfim, tipo, uma agência comum acaba não sabendo dessas coisas, entendeu? Então, a gente conseguiu um posicionamento, assim, muito bacana no mercado. E voltei a trabalhar com esse setor que eu gostava muito, sabe? Foi, tipo, aí começou a escalar, entendeu? E sempre, tipo, frisando o que pode fazer no Brasil, no mercado de financeiro, né? Porque é isso, você tem coisa que você não pode fazer e é isso aí, mas aí você joga com as cartas que você tem, né? Sim, total. Mas eu sempre frisei muito de não fazer o que vai contra, sabe? Porque, por exemplo, você, pessoa física, operar Forex, isso não é um crime. Você ensinar Forex não é um crime. Mas coisas que você faz, por exemplo, indicar uma corretora, ele vai contra uma lei, entendeu? Mas citar uma corretora não vai contra uma lei. Entendi. Então, existem brechas no mercado, né? Que as pessoas trabalham, porque é isso, você não pode simplesmente proibir, entendeu? Então, existem bastante coisinhas assim, só que é isso, tipo, tem muita pessoa que não sabe, entendeu? Então, nossa, quantas vezes eu comecei a atender esses traders que não faziam ideia de muita coisa, e eles sendo traders, e gente que postava, falava abertamente para abrir conta em corretora, fazia vídeo Que não indicando. sabiam. Porque não sabiam, porque não ligavam. Tinha gente que só não ligava, fazia vídeo, tipo, com o título indicando já uma corretora, tipo. E é assim, tipo, pelo que eu tava lendo até esses dias, tem um tipo de multa que eles aplicam, que dependendo do fator ali, é tipo multa de 5 mil por dia. E vai indo. Como você Uhum. falou, uma multa milionária? É Que imagina, 5 milionária. mil reais por É dia. para pessoa física, trader acaba sendo menor, mas para corretoras é milionária. Então, hoje, o teu cliente final é o trader. É o trader, aham. E o que que faz, né, para nós nos situarmos? O que que faz um trader? Então, o trader, o que que é? É uma profissão. É uma profissão no mercado financeiro, né? Então, como eu falei, o Forex é um dos mercados financeiros, né? A gente tem aqui, por exemplo, você pode ser trader de muita coisa. Você pode ser trader da B3, por exemplo. Você pode ser trader de commodities, pode ser trader esportivo. Então, trader, ele é uma profissão. O que que significa trader em português? Negociador. Então, só que esse termo, tipo, ele não remete à profissão, acaba, tipo, sendo muito amplo. Por isso que é usado o termo americanizado, né? Então, tem o trader, que ele faz essas operações de negociação. E o day trader, que é geralmente o mais comum, ele faz essa negociação em um dia. Então, tem essa diferença, né? No mercado de Forex, por exemplo, ele faz a negociação de diferença de valor de pares de moeda. Então, ele analisa, ele estuda o mercado, é uma coisa assim que, por exemplo, 99% das pessoas perdem dinheiro no trading. 1% consegue ser o profissional. 99? Nossa, esse Sim. número, ele é muito... Mas é por quê? Porque o Brasil não Caramba. tem cultura de mercado financeiro, não tem cultura de finanças, entendeu? Então, o brasileiro, ele entra no mercado financeiro achando que é um jogo de apostas. Entendi. Porque, por exemplo, você não tem nenhum impedimento que te impede de comprar ou vender um ativo. Mas os caras, eles entram lá, tipo, eu acho que vai subir, então eu vou comprar. E não é Tudo no ar, assim. sem um estudo, sem É um nada. estudo. Existem dois Entendi. tipos de estudo que ajudam você a fazer essa profissão. Que é o estudo ali de gráfico, né? Você faz ali o análise técnica, que é a análise de movimentos do gráfico. Geralmente o gráfico do day trading, você já deve ter visto. Nossa, eu já vi, eu não entendi nada Então, com nada. ele tem as velinhas ali, geralmente o pessoal do day trading de Forex, ele usa as velas, né? Chamadas de candles. Então, tem as velinhas ali que se movimentam, e geralmente os movimentos, eles acabam formando um padrão. Então, tem gente que só opera com base na análise técnica, que é essa análise de movimento do gráfico. Agora, tem gente que só usa, por exemplo, a análise macroeconômica, que é notícias do mercado. Então, tem esses dois tipos. Geralmente, acaba combinando um pouco, pelo menos, porque se tem alguma notícia muito importante, e geralmente as moedas todas envolvem o dólar, né? Então, digamos que vai ter um posicionamento do Fed dos Estados Unidos. A maioria das pessoas evita operar porque o mercado, tipo, faz um negócio muito louco.
E o Forex, ele é super alavancado. Então, tipo, um movimento alto desses pode ser uma perda de milhões, entendeu? Nossa, e essa mudança ali que você falou das velhinhas, né? E essas notícias, elas são diárias? Elas mudam todos os dias? Sim. Depende do tempo gráfico também, enfim, tipo, é muito dependendo da análise que a pessoa faz. Por exemplo, se a pessoa opera ali no day trading, ela vai olhar você consegue configurar o gráfico para cada velhinha significar um time frame, né? Então, por exemplo, se eu opero ali no dia, eu faço operações mais de horas e tal, eu vou colocar ali uns 30 minutos por velhinha. Então, cada velhinha, ela só fecha depois de 30 minutos para abrir uma nova. Agora, se eu sou, tipo, um trader mais scalper, que faz operações muito rápidas, questões de 1 minuto, ele usa, tipo, um tempo gráfico menor. Tipo, 5, 15 minutos na vela. Então, eu falo assim, bem básico, porque eu sou expert no marketing, né? Mas eu não opero. Sim, sim. E daí a tua função é esse profissional chegar lá e ele escalar o negócio dele? Conseguir passar pra frente. Uhum. Seria o que? Ele ensina Ele outras ensina, pessoas? porque É uma profissão nova, não é? mais Ou ou não? Aqui menos. no Brasil? Não, assim, ó, tipo, o day trading, ele existe, tem pessoas que operam desde os anos 2000, que eu conheço, Faz tempo. mas ele tá mais acessível agora, entendeu? Só que o que acontece, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem poucas pessoas que conseguiram realmente passar esse conhecimento de forma certa, mas também tem pessoas que nessa onda de day trading surgiu muito caloteiro, entendeu? Eu Muita imagino. pessoa, tipo, e todos os nichos têm, né? Mas mercado financeiro acho que às vezes acaba tendo um peso maior. Sim, sim, sim. Então, além disso, também tem as pessoas, tipo, os 99% que só, tipo, não tem paciência nenhuma, vai operando, tipo, no achismo, como Nossa. se fosse um jogo de aposta, É, como você falou, como um jogo de aposta. e daí ele joga, tipo, no mentor. Então, tipo, é um Não, mercado, assim, bem complicado, eu sabe? entendi. O que eu imagino também, né? Você falando, eu imagino que seja um mercado, não é um mercado meio masculino? Masculino. Masculino. Muito masculino. Pra você ter noção, assim, esse ano eu acho que eu atendi, assim, mais de 70 traders. 2 Homem. mulheres. Nossa, ele é total Muito masculino. E masculino. como que é se posicionar, você como mulher se posicionar nesse Cara, é mercado? difícil. Falo pra você, é muito difícil. E às vezes tem horas, assim, que você tem que, tipo, engolir o teu choro, ou, enfim, o teu sentimento e só seguir. Porque, por exemplo, acho que foi em maio, a gente fez um evento em São Paulo, tinha mais de, acho que 70, 90 traders, eu não lembro agora de cabeça, mas estava bem cheio. E tinha, tipo, 2, 3 mulheres. E na palestra, Nossa, não é nem sim. 1%. E não era nem mulheres que operava, tá? Tinha uma que operava e a outra era esposa de um cara. Nossa. Então, é um mercado, assim, bem, bem majoritariamente masculino, sabe? E o que que aconteceu nesse evento? Tipo, tinha vários palestrantes, de mulher tinha eu e uma outra. E depois que acabou as palestras e tal, eu via, tipo, todo mundo em volta dos caras elogiando e não sei o quê. E, tipo, cara, eu só levei um elogio, que foi da única mulher que tava lá, entendeu? Nossa. Tipo, e a outra Um moça. certo machismo. Aham, e a outra moça também, tipo, ela só levou um elogio. Então, tipo, isso me pegou bastante no dia, assim, mas eu falei, cara, é isso, tipo, não deixei me abalar, mas me marcou muito do quanto o mercado é masculino, sabe? E várias coisinhas, assim, que vão acontecendo, de, tipo, cara, a palavra final da empresa é minha. Tipo, eu tenho o meu namorado que é meu sócio, né, basicamente meu marido, mora comigo, ele tem ali 25% da participação na empresa, né, porque 75% é meu, ele só trabalha um período curto por dia, então a palavra final é sempre minha. Então, cara, tipo, já teve vez de cliente chamar ele para conversar à parte, porque queria que ele Que ele aprovasse alguma falasse. coisa, que ele convencesse. Então, eu já vi muitas pessoas tentarem tratar com ele por achar que, tipo, que ele que manda. Ele, no caso, saberia mais, porque tem até um nível de Aham, conhecimento, né? uhum, Ele deve saber mais que ela. Até porque é sim. um certo, né, machismo, né? Sim, então isso Esse acontece preconceito. muito. E a tua ideia é trazer mais mulheres para esse mercado? Sim, sim, eu quero muito, mas é muito difícil encontrar. Mas eu quero muito começar a trabalhar com mais mulheres, assim. E esse ano eu tive uma experiência muito louca com uma das mulheres que eu trabalhei, que era, tipo, a forma como outras pessoas tentavam vender ela no mercado, sabe? Porque eu comecei a assumir o marketing dela e tal.
Só que ela já postava algumas coisas, e ela era muito bonita, assim, ela tinha silicone, era, tipo, muito bem cuidada, e as pessoas do marketing dela faziam ela, tipo, postar coisas de trading, mas sempre com decote, com biquíni. Usar Aham, tipo, sentava no perfil, tipo, ai, tinha foto da bunda. achando que é propaganda de cerveja. Tipo assim, funcionava, atraía pessoas, mas, cara, é a forma como você quer atrair, entendeu? Porque acaba que atrai pessoas que acabam te acompanhando no Instagram, mas eu penso que aquele cara, ele nunca vai te seguir, nunca vai operar com você, porque ele acha você bonita, ele, na maioria dos casos, ele vai achar que você é, tipo, linda e burra, entendeu? Sim. Então, nossa, isso me deixava triste, muito né? indignada. Nossa. Bem... E daí ela chegou até você? Sim, a gente conversou com ela e tal, a gente tinha começado um trabalho com ela Pra mudar para a mudar. imagem, Depois né? de um tempo a gente acabou não seguindo com a parceria por outros motivos, mas foi uma coisa que me marcou muito, assim, tipo, foi a primeira mulher que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e ela levava esse peso, assim, tipo, do marketing que ela tinha antes, sabe? Nossa. E hoje até pra mulher que está nos ouvindo. Ah, gostei. Achei interessante. Como ela entraria nesse mercado? Ela não sabe nada. Porque hoje, por que eu digo? Porque hoje eu acho que todos, né, desejam ter um trabalho com mais liberdade, um trabalho que, igual a gente comentou lá no começo, que era CLT. Então você tem aquele horário, você tem, enfim, né, carteira assinada. E ela quer uma certa liberdade, às vezes ela é mãe ou alguma coisa assim, quer trabalhar. Hoje fala-se muito do marketing digital, que você pode trabalhar em qualquer lugar, tal, tal, tal. E ela tem esse desejo, mas ela não sabe nada. É possível para ela? Com certeza, com certeza. Só tem o celular e um sonho. Sim. Internet. E, tipo assim, eu tô desenvolvendo ainda um projeto que não saiu do papel, mas eu consegui achar outras mulheres nesse mercado e firmar os laços, sabe? A gente estreitou muitos laços esse ano, e a minha ideia é que juntas a gente consiga fazer um produto nesse sentido, focado 100% em mulheres. Inclusive, tipo, eu penso muito no quanto, pra gente, o mercado financeiro ele nunca é colocado como uma opção. Por exemplo, quando você não aprende ali, quando você... como que eu posso te explicar? Quando você tá ali na adolescência, geralmente você é ensinada ali a, sei lá, lavar roupa, a fazer coisas mais nesse sentido. E aí você vê que, por exemplo, um menino da mesma idade que você, ele já está sendo incentivado pelo pai a guardar dinheiro para comprar um carro, para comprar coisa. E dificilmente você vai ver essa criação, né? Eu não tive irmãos homens com a mesma faixa etária de idade. Eu tenho um irmão homem, mas ele é mais velho que eu, então não teve essa comparação. Mas ele teve não digo que no caso dele foi cultura, mas ele realmente seguiu esse fluxo, porque eu acredito que os amigos dele também estavam nesse fluxo de guardar dinheiro para comprar um carro, que eu acho que é muito comum nessa idade. Sim, sim. Mas eu vejo que isso vem, tipo, de pai para filho, sabe? Cultura, E né? Uma cultura. eu nunca vejo isso de pai para filha. É muito engraçado, tipo, então você acaba não sendo ensinada a ter a cultura de guardar dinheiro, quem dirá entrar no mercado financeiro. Então, quando a gente fala de renda extra, o trading é uma ótima opção, mas para a mulher sempre vai ser colocado o quê? Vai vender Renaudet, Mary Kay, Avon, fazer bolo de pote, tipo, nunca é colocado como uma opção, entendeu? Isso é verdade, eu nunca ouvi também. Então, e eu quero muito focar nesse projeto agora até o final do ano, para a gente conseguir trazer isso como uma opção para mulheres. E eu acredito até fielmente que as mulheres elas vão ser superiores a homens operando, porque a gente tem um quesito ali de paciência. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque geralmente o que te leva ali a perder dinheiro é você ser impaciente, é você querer tudo para ontem. E pelo menos o que eu vejo do perfil feminino é que a gente tem essa paciência de esperar. Sim, já está no nosso DNA, né? Sim. Nós nascemos para esperar. Então a paciência é nos dada. Porque é isso, ó, o mercado financeiro ele pode ser assim a sua profissão dos sonhos, mas você não pode esperar que você vai realmente ter lucro nos primeiros meses, porque mas isso é provavelmente qualquer você não negócio, vai. né? Qualquer negócio que você vai entrar hoje. Só que o ponto que as pessoas... Por que 99% das pessoas perdem dinheiro e desistem? Porque elas acham que elas vão sair do primeiro mês no positivo, e não vão. Elas não enxergam o mercado financeiro como um investimento, por exemplo,
em venda de produto. Quando você abre uma empresa para vender produto, você sabe que o teu primeiro ano você não vai ter lucro. Mas no mercado financeiro as pessoas acham que já vai ser vão ter, né? diferente. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu entrei hoje, o que eu preciso para eu entrar nesse mercado? Você vai precisar arranjar um mentor, uma mentora, é crucial, mas só um mentor. Eu não recomendo você arranjar mais de um. Mas se você não se identificar, tudo bem você ir atrás, só não ficar pulando de galho em galho, Sim, sabe? sim. Porque no mercado, cada um meio que tem um jeito de operar. Que nem eu falei, alguns operam analisando gráfico, outros de outra forma. Então você pode ficar muito confuso. São metodologias, né? São metodologias. Então você pode ficar confuso demais se você quiser acompanhar muitas pessoas. Então você precisa disponibilizar um tempo na tua semana para você sentar, aprender. Tem vários conteúdos gratuitos, tem conteúdos pagos. Então você consegue tipo, ir no YouTube e já achar um mentor, entendeu? É muito comum. Existe, então, essa cultura está crescendo muito. Então, você senta, você estuda, você procura sobre o que é esse mercado, sobre como funciona. Você facilmente vai achar mentores. É muito importante você procurar mentores que façam lives ao vivo, que façam lives aparecendo, mostrando o rosto, abrindo para você perguntar, abrindo chat que seja, não precisa nem ser a câmera, mas que estejam dispostos a ter essa comunicação com você. Não tirar dúvida ao vivo, algo Tirar assim. dúvida. Realmente é um mentor, porque o mentor pra mim é isso, né? Não é a pessoa que grava, joga lá e fala, se vira. Mas é aquela que tá ali porque às vezes você estuda algo, mas eu entendo de um jeito, você entende do outro, a Maria do outro, então ter a escolha do mentor que esteja ali disponível, né? Sim. É essencial. E você pretende ser essa mentora? Não sei ainda, porque eu acredito, assim, numa teoria, eu acho que, na verdade, ela é fato, de que conhecimento profundo, ele é mais válido do que conhecimento amplo e raso. Então, eu vejo, assim, que se eu quiser ser uma mentora, eu vou me desfocar do que eu amo, que é o marketing. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu nunca fui atrás de aprender. Tipo, eu sei como funciona, eu sei o básico. Poderia ser facilmente. Poderia ser, mas eu não tive interesse porque, tipo, meu amor é criar, é ser marketing, entendeu? Então, eu nunca tive esse interesse por conta disso. Mas eu tenho, tipo, interesse de... Por exemplo, eu tô conversando com mulheres agora, tô criando esse movimento de criar, porque eu quero ajudar outras mulheres a serem essas mentoras. Eu não me vejo nesse lugar, eu sou mentora de marketing para trader, mas eu não me vejo no lugar de ser uma trader, entendeu? Entendi. Porque não é o que eu quero. Eu quero ajudar outras mulheres, mas não me ajudar a ficar no topo, entendeu? Sim. Então, tem todo esse movimento. Daí, quando você tá aprendendo a ser trader, né? Você vai precisar colocar dinheiro, você vai precisar realmente... porque é como se você fosse colocar dinheiro num banco, né? Então, você precisa colocar dinheiro no banco para você movimentar lá dentro, entendeu? E daí, muitas pessoas acabam, tipo, perdendo, muitas pessoas não seguem o que o mentor ensinou, então vai operar por conta em vez de operar junto com o mentor e acaba, tipo, quebrando a conta. É igual no marketing, né? Quando você entra no marketing, vou entrar no marketing. Você vai ter que investir em tráfego, vai ter que investir. Exatamente. Se você investir de uma forma certa, as chances de voltar para você são perfeitas. Exatamente. Mas nada é garantido. Exatamente isso. Só que as pessoas não enxergam o mercado financeiro com esses olhos. É muito engraçado. Elas enxergam como se elas estivessem jogo de aposta, colocando, tipo, né? numa renda fixa, que é, sei lá, tipo, 99% garantido que você vai ter rendimento. Só que não é assim que funciona a vida. Mas, enfim, tendo paciência, você consegue ali ter um bom retorno, você consegue transformar isso numa profissão. Existem pessoas que só vivem disso. E, geralmente, o indicado é que você trabalhe 2 a 3 horas por dia nisso. Nossa, perfeito. Ela vai lá, ela aplica, ela faz esse investimento, ela acompanha esse processo. Acompanha. E daí tem esse retorno depois de um tempo. Isso. Ele é meio imediato no Forex. Como que funciona, né? Por exemplo, eu vou fazer ali, tipo, a negociação na paridade de moedas. Existe a possibilidade de comprar e a possibilidade de vender. Então, geralmente é assim, tipo, euro, dólar, por exemplo. Ou, enfim, eu tô negociando a projeção do valor do euro com o valor do dólar. Então, digamos que teve hoje ou uma notícia, um movimento do gráfico que fez com que o euro se valorizasse. Então eu vou comprar. Fez o dólar se valorizar, então eu vou vender. Na verdade, eu não lembro de cabeça, mas, por exemplo, eu acho que se a moeda que está na frente
é o ativo principal. Então, se eu tô com o euro-dólar, eu tô falando do euro. Então, se o euro sobe, eu compro. Se o euro desce, eu vendo. Mas eu posso estar errada, gente. Eu faço marketing Nossa, e não, não e olha Forex. que interessante, né? Porque agora você imagine, né, o trader, né? Trader, ele entra numa agência que não é especializada nisso. Uhum. Sim. Aí o que que acontece? Ele tem a conta de anúncios banida, ele tem anúncios que não rodam, ele não tem resultado. Então isso acontece bastante, assim. Então é bem difícil, bem Nossa, eu difícil. imagino que a chance, é como você mesmo disse, né? O quanto maior a agência for expert naquilo, né, naquele nicho, melhor para quem está entrando. Sim. E então, mulheres, olha que notícia boa, né? O mercado financeiro não é só para os homens, apesar que hoje as mulheres, né, conquistaram um lugar tão Eu trouxe lindo, até né? um dado, posso mostrar? Claro, fica à Vou pegar meu vontade. celular aqui. Tá. Naquela palestra, eu convidei um professor economista e ele levou uma apresentação assim que eu achei incrível e eu pedi para ele me mandar ontem para eu trazer. Ele mandou a projeção acredito que é da B3, sobre investidores no mercado financeiro. Só para as pessoas se situarem, a B3 seria É a Bolsa de Valores do Brasil. O significado acho que é Brasil Bolsa Balcão, B3. Então, ela é nosso principal ativo regulamentado do Brasil. Então, você pode ser trader, por exemplo, na B3. Só que a B3, por exemplo, a diferença da B3, do Forex, são várias, mas geralmente algumas pessoas preferem o Forex porque ele é mais alavancado. Uhum. Alavancado, por exemplo, como que eu posso explicar? É como se no Forex, com $1 eu conseguisse fazer 1.000. Óbvio que Nossa, não é assim. sim, entendi. Mas, e na B3, tipo, com 1 eu faço 100. Tem uma Entendi. diferença de alavancagem. Isso Entendi. torna o Forex muito mais perigoso, entendeu? Mas mais chamativo, né? Mas mais chamativo. Então, tem essa diferença ali. E aqui os dados da B3 de perfil de investidores, em 2025, teve uma quantidade de 4.509.921 homens investidores. 4 milhões. 4.509.921. E teve 1.553.439.000 mulheres. Olha, não, é um número Equivalente a 25%, 25,62% das mulheres em 2025. em 2025. Só que qual que é o ponto que esse economista colocou nesse evento, que foi maravilhoso? O percentual de crescimento das mulheres no mercado financeiro. Por quê? Em 2025, a gente teve 1.553.000. Mas em 2021, que não faz tanto tempo, era 1.154.000. Nossa. Em 2020, era só 848.000. E indo mais para trás, em 2015, era só 132.000 perfis femininos. Então cresceu bastante. Mas engraçado que de 2021 para 2025 não teve um crescimento tão grande, né? Foi mais 1 ou menos milhão, de né? 300 mil, mais Nossa, ou mas menos. comparado ao que era. Sim. Então tá despertando E as qual que é o mulheres, né? percentual de crescimento? Os homens, assim, eles, se você for olhar, ó, do ano passado para cá, tipo, cresceu 30.000 no perfil de investimento de homem. E de 2023 para 2024 foi um pouquinho mais de 100.000. De 2022 para 2023 diminuiu. Teve uma queda, pelo que eu tô vendo aqui. Que em 2022 estava 4.554.153. Tô falando certo? Tá certo, né? Acho que sim. Aí, ó, então, 2022 estava 4.505.000. E 2023 estava 4.311.000. Então, teve até uma queda. Uhum. Então, o crescimento de perfis de homens no mercado financeiro é equivalente a uns 260% de 2018 para 2023. O crescimento de mulheres no mercado financeiro de 2018 para 2023 foi de 658%. Caramba, nossa, Então, mudou muito. ele levou isso... E tem uma projeção ainda? Tem uma projeção. E esse mentor, esse economista, ele é muito incrível. Então, ele me mandou para eu poder compartilhar esses dados. E ele fez as contas, basicamente, dividindo
quanto de crescimento ao ano que foi isso, para poder fazer uma projeção. Então, na projeção dele, que ele fez aqui, a taxa média de homens desses últimos anos foi de 17% de crescimento ao ano. E de mulheres foi 52% de crescimento ao ano. Então, a projeção dele é que em 4 anos e meio a gente ultrapasse o cenário masculino. Ô, louco! Uhum. Em 10 anos, a gente vai estar com um percentual ali, número de investidores por milhão, só para eu deixar mais explicado. Em 4 anos, a gente vai igualar. Em 4 anos e meio, a gente vai ultrapassar. E em 10 anos, vai ter mais ou menos 20 milhões de investidores e mais de 80 milhões de investidoras, seguindo a projeção dos últimos anos, de crescimento de 52% ao ano. Depois, dá para compartilhar depois na tela esse? Posso, depois vou te mandar. Eu compartilho ali para quem, para ver os, é gráfico? Gráfico. Que tá ali? Depois eu compartilho aqui na tela com vocês, para vocês acompanharem enquanto ela fala. Esse gráfico foi uma projeção do professor W, tá? Só para deixar o nosso agradecimento, que foi ele que fez essas contas, foi ele que entregou esse documento pronto. Então, ele fez essa projeção ali. Espero que eu tenha lido certo o gráfico dele. E, enfim, outra projeção que ele fez, que o primeiro investimento das mulheres, ele é mais que o dobro do valor que os homens investem. Não, você vê, né? Nós mulheres, olha, é que não tá nesse mercado, né? Sim. Mas nossa projeção, ela é assim... maravilhosa. Nossa, então, assim, o mercado vai ser feminino, entendeu? Tá só começando, ele vai ser feminino. E eles que lutem, entenderam? Porque problema deles, se eles não gostaram. Vamos dominar tudo. Sim. Já estamos com roupa para ir para o mercado financeiro. Sim. Uau. Então, assim, é tipo um dado assim que me deixa muito feliz. Caramba, porque assim, ultrapassar é uma projeção assim... De 4 anos só, tipo, é um pulinho, Nossa. sabe? Você vê que tá no começo do começo. No começo, o Brasil, assim, é um mercado totalmente inexplorado nesse mercado financeiro, entendeu? E, inclusive, isso atrai a atenção de muitas empresas do exterior. Mas aqui a gente tem uma regulamentação forte, eu sou muito grata à CVM, porque, olha, eu já vi cada empresa que realmente vem de fora tentar fazer umas parcerias que você olha assim, tipo, meu Deus, sabe? Então, eu aprecio muito esse trabalho da CVM em regulamentar, porque ajuda bastante que a gente não atraia mais perfis de golpistas, sabe? Porque isso, querendo ou não, eu acredito que ele foi um fator que deu uma atrasada no crescimento. Né? Foi uma barreira no crescimento das mulheres no mercado financeiro. Mas, cara, a gente vai super ultrapassar ali, porque é uma coisa que está chegando. Cada vez mais eu tenho visto perfis de mulheres que são traders, que são investidoras. Então, a gente vê ali que, cara, realmente é a profissão do futuro para muitas mulheres. Que legal. E até porque se você for ver o perfil da mulher, como a gente falou, né? A mulher, nós temos essa cautela, né? Não age tanto assim, vou, não. Você pensa um pouco mais. E isso é muito engraçado. Até, por exemplo, vou te dar um exemplo de como que isso é verdade. Tem muita gente que vai falar, não, mas mulher é histérica, mulher tem TPM, mulher é emocional. Porque no trade o emocional conta muito, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui é qual? Por exemplo, tem várias vezes que eu tô dirigindo, o meu namorado tá ali no meu lado, tá dirigindo, e ele é muito louco. Tipo, teve uma vez que ele ficou irritado e ele, tipo, deu uma fechada numa van, assim. Isso. E ele buzina, e ele briga. E eu não perco essa calma, entendeu? Eu nunca fiz isso. Não, eu não tenho dado agora, não tenho como falar uma porcentagem, mas eu sei que é disparado acidentes mulher e homem no trânsito. Não tem nem comparação. Sim. Até as mulheres morrem muito mais. Agora trazer outros dados para vocês, porque não se enfiam para fazer loucuragem. A gente tem essa fama aí de falar, louca, não é não. Sim, né? É centrada. É isso, ainda mais se você se propõe, vou estudar isso aqui, vou fazer dar certo. Sim. Uau, agora até trazendo, é bíblico a mulher, nas épocas, ela cuidava do financeiro. Uma mulher que cuida do financeiro, a casa prospera. Sim. Porque é exatamente, você pensa mais, você pensa um pouquinho, será que aqui dá, será que aqui não dá? Então, olha, mulherada, que mercado incrível que você trouxe para nós. Eu não sabia, nem imaginava que... Eu já sabia que existe bem menos mulheres hoje nesse mercado, mas eu não imaginava que vai ultrapassar nos próximos anos. E 4 anos, gente, 4 anos é nada. Sim, Voa. É muito pouco.
Então, Uau. assim, eu tenho essa visão, assim, que vai ser muito importante. E eu fico extremamente feliz de estar sendo pioneira nesse mercado, Nossa, sabe? Porque é total. isso, tipo, cara, é a primeira agência de marketing para esse nicho e ela é fundada É por a uma mulher. primeira, É é a a primeira. primeira Não fundada por uma existe. mulher. Eu procurei e não Uau! existe. Gente, olha, eu tô conversando aqui ó, com um legado. A gente vai ver essa conversa aqui, porque isso que eu amo podcast, isso que eu amo vídeos e a internet, porque você consegue perpetuar algo, né? Sim, Então a gente tá conversando aqui em 2025, nós estamos em agosto de 2020, 29 de agosto de 2025, e o que ficará para as próximas gerações, porque sim, ninguém vai excluir o nosso vídeo. Então, olha sim. só que recado que você tem para deixar para essa mulher? Cara, eu acho que são vários. Para mulher que tá ali pensando, eu vou atrás, eu falo, tenha calma. Não acho que você vai ficar milionária com esse mercado, mas leve esse mercado da forma que você levaria a vender uma Avon. Você vai investir, você vai demorar para ter retorno, mas muitas mulheres hoje têm o carro rosa, por exemplo, da Mary Kay, entendeu? Então, leve esse mercado com essa mesma seriedade e não como um mercado de apostas, como muitas pessoas levam. Para a mulher que está empreendendo, eu digo, confie no seu feeling, porque você sabe quando você precisa ir para um caminho que você vê mais potencial, para um caminho que pode te fazer muito melhor do que você está atualmente. E eu vejo que que mulheres, a gente tem esse feeling, né, de sentir. Eles falam até que é aquela mulher mais sensitiva. A gente tem essa direção. Então, a todo momento desse percurso de carreira, eu senti esse feeling do que eu devia fazer ou do que eu não devia fazer. Principalmente do que não era para mim, entendeu? E se eu não seguisse esse feeling, eu não estaria aqui. Então, a gente tem que ter muito esse feeling, tem que ter essa calma, tem que confiar no que a gente está fazendo. E, principalmente, não tentar o caminho fácil, eu diria também. Por exemplo, no começo da agência, eu recebi conselhos de deixar o meu namorado ser o rosto da agência, ser o rosto dos conteúdos. Isso seria um caminho muito mais fácil. Por quê? Porque geria mais identificação com o maior público do mercado, que é o público masculino. Mas eu não quero, não é o que eu quero fazer, entendeu? Então, eu neguei e falei que eu não faria. Pode ser, por exemplo, meu Instagram ainda é pequeno pra caramba, porque a gente investe no dos outros e acaba não fazendo o nosso. Sei. Mas nosso Instagram tem, tipo, 260 seguidores. E eu acredito que talvez tivesse um rosto masculino, poderia já estar, tipo, em 500. Mas não bate de frente com o que eu acredito, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente seguir um caminho que a gente acredita, pode ser que ele seja mais difícil, mas ele é muito melhor. Porque é isso, olha esses dados. Se eu fizesse o caminho com o rosto dele, daqui a 4 anos, as mulheres vão estar equivalentes, entendeu? Exatamente. O incrível que você trouxe é seguir essa intuição, né? Sinto muito, mas os homens, eles não têm essa Não. intuição, esse feeling, esse tato, assim, para as coisas. Nós, mulheres, pegamos coisas meio que no ar, assim, Sim. né? É realmente essa Isso é muito intuição. incrível. E até realmente, tipo, por exemplo, meu namorado, meu sócio, e várias vezes ele falou, abre a agência para outros nichos, porque teve uma época que eu negava cliente de outros nichos. E ele falava, vamos aceitar, vamos abrir para outros nichos. Eu falava, não, Posicionada posicionado, mesmo. porque senão você perde teu foco achando que você vai ganhar mais dinheiro, só que aquilo só tira o teu dinheiro do Isso. futuro, Porque entendeu? naquele momento, sim, você vai ganhar mais dinheiro, porque tá entrando mais pessoas, mas a longo prazo, se a tua visão é lá pro futuro, realmente não. Sim. Então, a sua agência, ela vai deixar um legado, e é isso que você quer deixar um É isso que eu legado quero, aham. nesse mercado. Então, é realmente isso, assim, principalmente entregar qualidade, sabe? Eu nunca gostei de entregar trabalho mal feito. E o ponto de agências que não são nichadas é que você acaba entregando um trabalho mais ou menos. Tipo, é impossível você entregar, a menos que você deixe um setor para cada nicho dentro da tua empresa, por exemplo, a V4. Ela atende todos os nichos, mas ela tem funcionários para cada tipo de público, de No perfil, caso, um enfim. especialista para Não, cada um não ali, lembro né? como que eles separam lá dentro, mas, por exemplo, eu já vi, quando eu estava procurando emprego, era vagas da V4 para atender tal pessoa, entendeu? Então, era extremamente nichado lá dentro. Aí, ok. Mas você, como agência, por exemplo, nas agências que eu trabalhei, eu atendia uma clínica de estética e atendia uma loja que vendia pedra brita, entendeu? E isso realmente acontecia. Então, como que você entrega a qualidade para esses dois nichos, entendeu? Tipo, é impossível. Sim, Você tem que ter sim. esse foco. E eu acho que em Sim. outros mercados também, assim, se parar para pensar, por exemplo, qual mercado que você mais gostou de trabalhar, por exemplo.
Vamos citar o exemplo de podcast aqui. Você podia fazer um podcast aberto, você podia chamar homens para conversar também, não é melhor? Sim, Mas sim. é muito Porque eu melhor. tenho mais pessoas, né? Você teria mais pessoas. Mas o fato de você trabalhar com mulheres faz o quê? Que você atraia um público mais à sua cara, que você tenha mais autoridade no que você está fazendo e falando. E liberdade, eu tenho mais liberdade, né? Liberdade. Para defender, não defender, mas trazer isso. Até porque, ó, nós estamos, acho que foi. A gente tá com. E olha só, a gente tá com um ano de podcast, um ano e alguma coisa de podcast. Do mercado financeiro veio apenas uma mulher. Apenas uma que era para ensinar ainda nem era sobre isso. Então veja como só está começando mesmo. Sim. E agora, se eu trouxesse homens, provavelmente já teria... Aqui em Curitiba tem uns 20, entendeu? Olha só. Então, tanto que quando a gente fez um evento aqui em Curitiba, eu acho que eu só achei, tipo, uma mulher na região que era trader. Então, assim, é muito nichado. E você pensa em eventos? Eu faço eventos, Você já faz? Como que funciona hoje a tua agência? Então, a gente hoje entrou num movimento de reduzir os clientes que a gente atende como agência. Porque a gente começou a atender bastante clientes, a gente estava faturando muito dinheiro com isso, tanto que em 3 meses de agência eu mudei meu MEI para LTDA, entendeu? Nossa, então, tipo, foi um crescimento assim muito rápido, mas qual era o ponto? O ponto era que a gente estava atendendo algumas pessoas que não davam valor para o que a gente estava fazendo. Então, eles, por exemplo, a gente fazia marketing, eles não respondiam os leads que estavam caindo, depois eles não vendiam curso e a culpa era nossa, entendeu? Então, a gente começou a, tipo, ficar muito desanimado, e a gente começou um movimento de trabalhar só com os clientes que valiam a pena para poder focar em vender o conhecimento que a gente tem. Então, no dia 9 de setembro, a gente vai lançar o curso GMMT, que é Guia de Marketing para Mentores de Trading. Primeiro legal. Também do mercado, tipo, nunca vi, pelo Primeiro menos. do mercado, uau! Óbvio que no mercado exterior provavelmente tem, mas sim. no Brasil é um nicho totalmente inexplorado, sabe? Então, a gente preferiu fazer uma movimentação muito parecida até com o que o Leandro Ladeira fez na vida dele. O Leandro Ladeira, ele conta a história dele, que ele tinha uma agência de marketing. Chegou um momento que ele percebeu que valia muito mais a pena ele ensinar o conhecimento que ele tem. Então, a gente já tinha essa vontade desde o começo do projeto, mas agora essa vontade intensificou e surgiu essa oportunidade de sentar, gravar e transmitir esse conhecimento, porque a gente queria que existem muitos traders com perfis menores e a gente queria que eles vissem como é o mercado de marketing por trás, entendeu? Até, tipo, de certa forma, para dar valor, para entender como que funciona realmente, e até porque tem traders, por exemplo, que, cara, tipo, muito trader, ele vende mentoria porque ele é um ótimo trader, mas ele não tem capital para virar um milionário com isso. Porque é isso, você não consegue, tipo, investir R$100 e ficar milionário. Não é assim que funciona, entendeu? Então, muito trader procura ensinar o que ele sabe fazer, que ele faz bem, mas ele realmente não é milionário. Então, ele busca passar para frente esse conhecimento para também ser uma fonte de renda. E tá tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. Uhum. Tem gente que fala, mas você não vive disso. Mas, tipo, gente, enfim... É uma forma de escalar o teu negócio, É uma forma de escalar, porque o mercado financeiro é isso, tipo, não tem como você sair, tipo, de onde eu vim, ganhando R$1.600 numa clínica pra virar milionária com isso, tipo, é impossível. Sim. Então, é isso assim, tipo, as pessoas passam pra frente, e esse cara, ele não tem como pagar uma agência, entendeu? Ele não tem como... dificilmente receber um patrocínio pra passar a educação pra frente. E daí ele vai aprender a fazer. Então, ele vai aprender a fazer. Porque eu prefiro que ele aprenda a fazer e comece sozinho do que ele fique, tipo, só batendo ali na tecla de tentar sem conhecer nada, de tentar e começar a fazer um monte de cagada que ele não sabe que existe. Nossa, é perfeito. Até traz ali, igual, voltando ali a falar do tráfego, né? O tráfego também é a mesma coisa. Nada como você aprender a fazer o teu próprio tráfego, do que você pagar para alguém fazer. Sim, e não só isso. Eu tanto vou ensinar tráfego pago, quanto vou ensinar a pessoa a avaliar os serviços de outros gestores que elas contratam. E isso foi por uma coisa que aconteceu recentemente com uma trader mulher, inclusive. Que foi, ela contratou um gestor de tráfego e ele baniu a conta dela. Porque é isso, se você contrata alguém que não sabe o que tá fazendo, ele vai banir tua conta. Aí baniu a conta dela, e ele falou pra ela que baniu porque ela tava no WhatsApp, e daí ela tem um grupo no WhatsApp, excluiu algumas pessoas, e as pessoas denunciaram ela, e isso fez com que ela banisse a conta de anúncios.
Tipo, porque ela tirou pessoas do grupo de WhatsApp, baniu a conta de anúncios do Facebook. Uma coisa nada a ver com a Tipo, outra. não tem a ver. Tipo, óbvio que é da mesma empresa, mas assim, tipo, nunca vi isso na minha vida. Pode até alguém ver esse vídeo e falar, mas existe. Mas, assim, dificilmente foi por isso. Principalmente porque ele não quis mandar a comprovação de que isso era verdade, entendeu? Então, assim, Nada como você saber o que você tá você tem que fazendo, saber né? o que você tá fazendo e o que a pessoa que você contrata tá fazendo, entendeu? Até pra você evitar perder dinheiro. Porque é isso, ela tinha mais de R$ 2.000 na conta de anúncios, não tem como sacar, entendeu? Nossa, prejuízo ainda. Não, nada Prejuízo. como você até vou delegar, mas pelo menos você já sabe o que vai cobrar, né? O De que quem cobrar. você tá prestando ali, né? Sim. E onde que as pessoas te encontram? Instagram. Eu tô sem meu Instagram pessoal, infelizmente. Tô num processo, inclusive, com o Facebook. Se alguém aí estiver ouvindo e já teve alguma conta banida, sem motivo nenhum, processem, porque vocês ganham e ainda ganham indenização. Porque o meu Instagram, tipo, do nada, assim, ele foi banido, sem justificativa, e banido permanentemente. E daí, tipo, nossa, lá que eu tinha as fotos do evento de copywriter, era lá que eu tinha toda a minha trajetória tava lá, entendeu? Os clientes me encontravam por lá, as empresas do exterior me encontravam por lá. Então, assim, foi, tipo, nossa, foi muito difícil. Tanto que eu resolvi processar. E, enfim, tipo, façam isso. Teve que começar uma Tive outra. que. Eu não comecei uma pessoal, só foquei no da Epifania. Então, para quem quer me encontrar, é @grupoepi.fania. Eu deixo aqui no comentário depois Combinado. para eles. E, né, para saber, às vezes, né, quem tá nos ouvindo, gostei, quero saber mais, pode te procurar, né? Pode Eu sim. sempre finalizo o nosso podcast pedindo para você deixar um recado, né? Como o nosso público é mulher, um recado para essa mulher que vai nos ouvir. Se você é mulher, tá nos ouvindo, e você ainda tá naquela fase de empreendedora, que você quer fazer alguma coisa diferente, mas você ainda não sabe o quê. E você tem um perfil, por exemplo, eu não quero ter um chefe, eu não quero trabalhar com cliente, eu também não quero ficar fazendo bolo ou ficar vendendo produto. É um mercado assim que provavelmente você não sabe, mas que ele tá ali perfeito para você, porque é um mercado onde você vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, vai receber essa ajuda, e a única coisa que você faz para essa profissão acontecer é sentar tua bunda na frente de um computador e operar no mercado. Tipo, você não precisa falar com ninguém, você não precisa, tipo, de ninguém te mandando. A única coisa que você precisa fazer é estudar e estar ali com consistência. Então, eu deixo esse recado, poderia deixar recado de empreendedorismo, mas eu imagino que aqui já teve de monte. Então, eu prefiro deixar um recado para você que ainda procura o que fazer, para você investir no mercado financeiro, porque ele é um mercado assim que está em crescimento exponencial, ele é um mercado que nunca, provavelmente, né, eu já vi esse estudo, mas é um mercado que basicamente ele não é um mercado que tem a possibilidade de fechar. Ele é um mercado que existe desde meados dos anos de 1900 e não lembro de cabeça, mas enfim, Há muito tempo. queda da Bolsa de Valores já existia esse mercado, entendeu? De Nova York. Então ele é um mercado que há muito tempo existe, que ele é um mercado pouco conhecido no Brasil, e ele é um mercado que tá tendo guerra, ele tá lá. Tá tendo conflito, ele tá lá. Ele é um mercado, tipo, que é isso, assim, ele não depende de fatores externos para existir. Então, é uma profissão que, para você, que você quer trabalhar ali no futuro, né? Porque você não vai, no primeiro mês, trabalhar 2 horas por dia, mas para você que no futuro quer ter essa liberdade, ele é um mercado que vale muito a pena. Uau, Esse é o recado que eu deixo. incrível. Te agradeço, né, por toda essa conversa, foi inspiradora, trouxe bastante esclarecimento, como eu disse para você, foi novidade aqui, eu imagino que para quem vai nos ouvir também. Então, obrigada por compartilhar a tua jornada, a tua história, e também nos mostrar que meio a um mercado desafiador hoje, né, para o feminino e para o masculino, ainda é só o começo de algo muito grande então ela veio nos trazer novidades, veio nos trazer boas Sim, novas. boas novas. É muito bom. E, né, te agradeço pelo teu tempo, pela tua história, e eu tenho certeza que quem nos ouviu também teve vários insights aí. Até compartilhe com outra mulher. Eu sempre falo que mulher ajuda mulher, mulher cresce com mulher, então compartilhe esse episódio para quem você acha que faz sentido, deixe seu recado. Eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Qualquer dúvida, você pode falar com ela. E agradeço você pelo teu tempo.
você também e quero ver você mais vezes aqui. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu achei maravilhosa essa conversa, é muito bom poder falar sobre isso para outras mulheres e deixar também para as mulheres que estão aí, que tiveram esse interesse em conhecer esse mercado. Eu fico ali disponível no meu Instagram para te ajudar a achar um mentor confiável, se você precisar. E a gente tem essa ajuda. A gente, inclusive, antes de trabalhar com algum mentor, a gente procura o nome dele, a gente tenta achar a ficha dele, ver se ele tem processo, ver se muitos de clientes, por exemplo, a gente já deixou de atender porque tinha processo de estelionatário, enfim. Bem fundo. Então, a gente faz essa pesquisa justamente para poder passar confiança para o cliente final também. Então, se você quer começar nesse mercado, mas quer trabalhar com um profissional de confiança, também pode me chamar lá no Instagram. Muito bom. Então, um super beijo e até a próxima. Tchau!